Tuna Portugal, mais um formato em Super Fast Motion. Hoje com o Jean-Pierre. A tuna feminina. Jean-Pierre, tuna feminina em Portugal, como é que aparece? Bem, a tuna feminina, no fundo, vem na senda daquilo que já tem sido, ou que já era um hábito já bastante espalhado pela Europa e até, nomeadamente em Espanha, obviamente, de tunas que eram formadas apenas por mulheres, ou algumas até, eventualmente sendo mistas, mas já com a participação das mulheres. Em Portugal, ela chega ligeiramente mais tarde do que aconteceu na experiência das tunas noutras geografias. O primeiro dado que nós temos é de uma estudantina de senhoras do Porto, em 1890, mas também não sabe muito mais do que isso, há apenas uma leve referência. E depois, sim, já no século XX, nos inícios do século XX, com a grande tuna feminina de Alfredo Manto, entre 1907 e 1913, depois vamos ter tunas ligadas a outras agremiações, como a tuna feminina da Sociedade Promotora da Educação Popular, ou a tuna das Costureiras de Lisboa, isto em 1909, 1910, mais tarde a tuna do Colégio Nossa Senhora das Dores, em 1912, a tuna da Liga das Mulheres Republicanas, esta Liga das Mulheres Republicanas, que no fundo estavam a promover o direito ao voto das senhoras, e que acabaram mesmo assim nessa altura por não conseguir, em 1913, e depois temos uma tuna feminina do Liceu de Santarém, pelo menos é isso que nos parece pelos dados que temos, já só na década de 60. Na verdade, são coisas bastante efêmeras, tendo em conta até porque o lugar da mulher na sociedade não era aquele que é hoje, e se tivermos que esperar, se tivermos que falar mesmo em tunas femininas com perenidade, já com uma organização no tempo, temos que esperar pelo boom, com a tuna feminina do Orfeão em 88, as garotas de Coimbra, não é? Por isso, cada vez. Na verdade, nessa primeira parte... Dessa época, portanto, nós estamos a falar finais do século XIX, correto? Sim, finais do século XIX e início do século XX. Século XX. Dessa época, qual foi a primeira tuna a surgir de caráter académico, estudantil, vá? Académico, na verdade, quase nenhuma. Poderíamos falar da tuna do Colégio Nossa Senhora das Dores, porque é uma tuna de miúdas ligadas a uma instituição de ensino, mas também é uma coisa esporádica, não sabe mais nada dela fora desse ano de 1912. Também é esporadicamente a tuna feminina do Liceu de Évora da década de 60, mas são coisas muito efêmeras, ou seja, a única tuna que nós temos de início do século XX com alguma periodicidade, ou seja, alargada mais no tempo, é a grande tuna feminina de Alfredo Manto, que não é académica, porque efetivamente é uma tuna feminina civil, exatamente, com atividade prolongada mesmo, institucionalmente bem constituídas, de forma no caso das tunas académicas, estamos mesmo a esperar pelo boom. Chegados ao boom, qual é as primeiras formações que nos surgem? Temos a tuna, como eu disse, temos a tuna feminina do Orfeão, pronto, em 88, depois, nesse mesmo ano, formam-se as garotas de Coimbra, a tuna feminina de Coimbra, mas ela dura apenas 2 anitos, depois as moçoilas na UB, em 89, 90 também temos a tuna feminina de Coimbra, às fãs, e depois chegamos a 90 com a tuna feminina da Universidade Católica do Porto. O que sabemos depois é que 91, 92, por exemplo, para não irmos também muito mais longe, são formadas 11 tunas femininas, das quais 9 são do Porto. Ou seja, o fenómeno feminino das tunas académicas é parte essencialmente do Porto. E depois que outras cidades replicam o Porto? Depois vamos tendo outras cidades como Leiria, como Lisboa, são várias que aparecem, mas fundamentalmente estamos aqui na zona do Porto. O Grande Porto é a cidade que mais vai oferecer ou apresentar tunas femininas. Depois é paulatino, depois isto é aos poucos, vai-se espalhando pelo resto do país. Muitas vezes ainda em formações mistas, ou seja, que depois vão ter a separação, não é? Vão ter um bocadinho a separação de mistas vão para masculinas ou femininas, mas o grosso das tunas até 93 está situado no Porto, com Coimbra e depois a Covilhã a intrometerem-se no meio desta oferta portuense. Fora dos grandes meios universitários portugueses por tradição, Porto, Coimbra, Lisboa, falaste agora no caso da Covilhã, as Moçoilas, mais sítios onde elas começaram a surgir? Agora não sei dizer. Não consegues ir rapidamente? Assim muito de cor, não consigo situar agora isto de cor. Lembrei-me agora de Leiria, não sei se Braga.
Braga, sim, obviamente A Braga, Gatuna. estamos até algumas tunas a fazer 20 e 27 anos, como aconteceu agora. A Gatuna fez 27 anos. Gatuna, exatamente. Ou seja, mas é no norte. Agora, fora isso, pá, assim de repente, estar-te a dar... Ou seja, no mapa geográfico português, também no caso das tunas femininas, no boom, foi claramente, o central do boom também foi na região do Porto, na Academia do Porto, e depois a Norte Mondego de uma forma mais disseminada. Alguma razão especial para não acontecer a Sul? Ou terá a haver alguma relação de no Sul ter havido mais tunas de formato misto e concomitantemente esse é um fenómeno social que está por estudar. Porque primeiro as mulheres no norte e depois porque é que isso aos poucos vai sendo contaminado para o sul. Não há uma explicação muito óbvia, porventura com o contingente, não sei, eventualmente as instituições de ensino teriam uma maior preponderância de mulheres já no norte do que teriam eventualmente no sul, porque nós sabemos que muitas tunas femininas quando se formam, mistas quando se formam-se nesse formato por falta de contingente, ou seja, não há rapaz suficiente nem mulheres suficientes. Porventura poderá ser uma explicação, mas há um estudo que está por fazer em termos sociológicos o porquê de primeiras mulheres formarem tunas mais na região norte e só depois, aos poucos, virem por aí abaixo. Isso recentrando na tuna feminina, que é o tema deste Tuna Portugal, muito rapidamente. Por que razão a tuna feminina em Portugal vai crescendo também? Porque se olharmos para aquilo que acontecia há 30 anos, 25 anos e ainda hoje ainda temos mais preponderância da tuna feminina e da mulher. Porquê? Alguma razão para isso? Algumas razões? Tem a ver exatamente com o facto do contingente feminino ser cada vez maior no ensino superior, coisa que não acontecia nem no início do século XX, nem quando nós... Questões demográficas? Questões sociológicas. A mulher, para já, é mais numerosa, não é? Há mais mulheres do que homens. Há cada vez... E depois, a partir dos anos 90, a entrada cada vez maior de mulheres no ensino superior, em número muito mais elevado do que de homens, o que, obviamente, só poderia dar origem a um crescimento da tuna feminina em Portugal, como aconteceu, aliás, por todo o mundo, na verdade, onde há tradição tunaril, as mulheres estão cada vez mais presentes no ensino superior, logo mais presentes em tunas. E há alguma razão para o formato de tuna ser apelativo para a mulher como é para o homem? Partindo do princípio que no boom havia aquele engano que foi generalizado que tuna era só para homens? Pois, será também uma resposta da mulher a esse pré-conceito que está hoje completamente desfeito e que não faz sentido nenhum? Para já sim, obviamente que a partir do momento em que se começou a pôr de lado essas balelas todas de que a tuna era só para varões e não sei das quantas mais, não é? Porque são coisas catequeses que nós andamos a ler durante muito tempo. A história desmonta. Exatamente, isso está demonstrado. A verdade é que eu também acho que a própria mulher, não é? Aproveita todos os meios para também se libertar um bocadinho daquilo que era o jugo cultural que acontecia. A mulher passa a poder fazer muitas mais coisas que culturalmente e sociologicamente antigamente não eram tão bem vistas, não é? A mulher já sai à noite, a mulher já não está presa à cozinha, a mulher já não precisa de sair com o irmão para poder ir a um café ou a um restaurante ou sair com os amigos. Já não há essa estado-novização da mulher. Já não há paus de cabeleiro e a mulher na verdade liberta-se, não é? Há uma espécie de grito de Ipiranga também, que os próprios tempos e bem permitem, não é? Há uma evolução em termos da moral, principalmente até a nível da moral, e a mulher já não sendo constrangida a poder desempenhar papéis que antigamente eram associados aos papéis masculinos, por isso é normal, sendo mais mulheres, não é? E como é que o homem de hoje como é que o homem hoje que está na tuna encara a mulher hoje que está na tuna por comparação há 30 anos atrás? Eu acho que, na verdade, nunca houve da parte dos homens, de uma maneira geral, não vamos falar dos machos, não é? Dos machistas, eu acho que sempre houve um bom acolhimento. Primeiro, eventualmente, por graça, porque era uma coisa diferente, por isso... Quando as tunas femininas surgiram, eu acho que o contingente masculino achou piada a isso, está bem? Mas só achou piada? Pergunto eu, só achou piada? Eu acho que sim. Eu acho que na verdade, hoje em dia não faz sentido nenhum que um homem não ache piada a ver as mulheres exatamente nesse desempenho, não é? Não houve um rapto, um sequestro do homem à tuna? Nessa altura? Que hoje não existe?
Eu acho que nós no início do boom estávamos muito presos àquela ideia de que a tuna era algo masculino, mas ela também não pegou assim muito forte cá, ela não pegou muito forte cá em Portugal, também não podemos dizer que fosse como acontece em Espanha, em que a tuna é influenciada pelos ditames do franquismo, não é? E o próprio papel da mulher determinado pela falange feminina, nós não temos esse background. Nós fomos sempre muito mais tolerantes, apesar de também sermos uma sociedade patriarcal, não é? Mas, na verdade, nós fomos sempre muito mais condescendentes, muito mais tolerantes com isso. Atualmente, quer dizer, se o homem não acha piada, o problema é dele. Eu acho que as mulheres aí estão muitíssimo pouco importadas se os homens acham ou não piada. Mas, de uma maneira geral, eu acho que não há, neste momento, um bastião masculino que se oponha à presença das mulheres, onde quer que, porque na verdade elas conquistaram esse direito, que é um direito delas por natureza, por isso elas souberam conquistar o seu espaço, e quem não gosta, paciência, que é mesmo assim, engole, não é? Quem não gosta, engole. A tuna feminina em Portugal cada vez tem mais preponderância, como se tem vindo a constatar, o Censo Tuna mostra isso, o Cotunas mostra isso, todos os estudos apontam para isso. A mulher está mais presente na universidade, concomitantemente, está mais presente nas manifestações culturais, obviamente, por consequência, está mais presente nesta expressão musical que é a tuna. A mulher também é levada pela musicalidade da expressão musical tuna, cada vez mais, e não levada por questões de praxice ou de outro âmbito qualquer parecido, concomitante. Concordas com a afirmação, sim ou não, e porquê? Perfeitamente. A mulher não, mesmo que nós possamos falar de franjas de mulheres com feminismo exacerbado, como há franjas de homens com machismo exacerbado, eu creio que a maior parte das mulheres não se abalançou para fazer parte da tuna ou de outras atividades associativas que há, porque não há só a tuna, não é? Eu acho que a mulher não se abalançou para isso, não quis tomar parte dessa vivência, ou por uma mera questão de marcar posição como mulher. Eu acho que o fizeram de forma muito natural, pois se elas estão, porque não? O direito, seja no teatro, seja no desporto, a mulher tem um espaço na sociedade que soube conquistar por si. Porque não no fado de Coimbra, ou académico? Pois, essa é a parte que daí encontrará algumas ilhas de machismo e de muito enraizado, não é? Estando nós há 12 minutos e 27 a dizer exatamente o que estamos a dizer, a pergunta faz todo sentido. Mas ainda há franjas, ainda há de facto ilhéus onde a tradição patriarcal está extremamente vincada, e no caso do fado de Coimbra, ou do fado académico, que lhe quiserem chamar, ainda há, pelo menos em Coimbra, portanto, estás a dizer que a praxe, não a praxe em si, não conceito de praxe, obviamente, mas quem exerce a praxe e os organismos da praxe são machistas, certo? Sim, perfeitamente. Sim, perfeitamente. São machistas. Concordas com a afirmação? São duas coisas diferentes. Quer os que estão ligados ao fado de Coimbra, não necessariamente ligados a praxes, não é? Que eles próprios têm uma visão muito ainda patriarcal. Depois há o outro lado, que é a parte da praxe, onde de facto ainda há uma presença muito forte do contingente masculino e muito pouca presença das mulheres nos órgãos de decisão. Será só uma questão de quantidade, ou será também uma questão de priorização e de visão? Eu acho moderna, que este facto acontece. Ou falta de visão moderna. Eu não é só falta de visão moderna, eu até diria que é por incompetência, porque de facto não há nada que impeça a mulher de aceder, seja que a área for do saber e da atividade académica. Por isso eu diria mais que não só por uma questão de preconceito, mas também às vezes uma questão de incompetência, porque de facto não há nada na história, não há nada que documente que a mulher está em possibilidade de participar. Se pode estar no ensino superior e pode estar matriculada, tem todo o direito de ter acesso a todas as outras atividades da vivência académica, ou seja, no exercício da sua cidadania académica. Último minuto deste Super Fast Motion, deste Tuna Portugal. Última pergunta, penso que vai dar. Tuna feminista versus tuna feminina. Há diferença entre uma coisa e outra? Porquê? E onde é que elas se revelam? Eu sou sincero, não tenho notado que houvesse tunas feministas, não, pelo menos no contacto que eu tenho e de alguns festivais, até nomeadamente cá em Lisboa, que às vezes vou assistir, não tenho sentido nem no discurso, nem nas abordagens na relação com outras tunas, haver tunas feministas. Pode haver algumas feministas nas tunas, mas ainda não encontrei nenhuma tuna vincadamente feminista. Encontro tunas femininas, o que é agradabilíssimo, obviamente, mulheres que sabem
bem-estar e que, obviamente, nos encantam mais do que pela sua beleza, pelo facto de serem mulheres, mas que nos encantam pela forma como vivenciam de bem com a comunidade, ou seja, estão para trazer algo de melhor, não é? Concluindo, Tuna é feminino, e no feminino e em feminino. Sim? Sim, perfeitamente. Muito bem. Foi o Tuna Portugal de hoje, com a presença do Jean-Pierre Silva. Nós vamos continuar, estejam atentos. Um estúdio, um tema só, 2 tunos e 15 minutos. Até à próxima.